Bem, neste domingo o Operário Ferroviário conquistou mais 3 pontos importantes. No meio de semana tinha vencido o Andraus 3-0. Foi à cidade de Maringá num jogo meio morno, né? Especialmente para o torcedor que estava acostumado, empolgado, 4-0, 3-0. O Operário acabou fazendo um golzinho e trouxe uma vitória lá de Maringá. Veja como foi. Depois de vencer no meio de semana o Andraus, o Fantasma viajou para o norte do estado em busca de mais 3 pontos e a liderança do Paranaense da divisão de acesso. O adversário foi o Grêmio Maringá, time que está na parte de baixo da tabela. Num jogo de pouca criação dos dois times, se deu melhor quem aproveitou a chance de gol. E a equipe do técnico Gerson Guzmão só fez o seu aos 34 minutos do segundo tempo. Chicão chutou de fora da área, a bola bateu na trave e no rebote Dailson fez o único tento da partida. Final, Operário 1, Maringá 0. Nos outros jogos, o Cascavel ficou no empate em 0-0 com o União Beltrão. A Portuguesa Londrinense perdeu para o Maringá por 4-0. O Paranavaí fez 3-0 no Andraus e o Apucarana perdeu em casa para o Irati por 1-0. Na classificação, o Operário lidera com 100% de aproveitamento, com 9 pontos ganhos. Paranavaí, Maringá e União Beltrão vêm em seguida com 7 pontos. O Irati está em quinto com 5. A tabela é completada com Cascavel, Grêmio Maringá, Portuguesa Londrinense, Apucarana e Andraus. Na quarta-feira, o Fantasma joga em casa. O adversário será a União Beltrão, às 8 da noite no Germano Krieger. Os ingressos já estão sendo vendidos com a inteira a R$ 50 e a meia entrada a R$ 25. Evidência Turismo, mais de 15 anos de experiência no setor. Venda de passagens aéreas, locação de carros, reservas de hotéis no Brasil e no exterior. Pacotes nacionais, internacionais e intercâmbios. Plantão 24 horas via celular. Evidência Turismo, Rua Augusto Ribas, 476. Telefones 3224-1028 e 9109-0134. Vinícius Albuquerque, né, o nosso comentarista do futebol, está aqui para falar um pouco dessa partida. Num jogo, acredito eu, Vinícius, que vale a máxima, né? O importante são os 3 pontos e que o Operário segue líder da segunda divisão. Boa noite. Boa noite, Benhur. Boa noite a todos. É verdade, o importante foi os 3 pontos, né, Benhur? A gente sabe que nessa batalha árdua que é a segunda divisão, né, o Operário já teve aí nos seus últimos 2 jogos uma dificuldade um pouco maior. No meio da semana no campo, né, a gente sabia que ia ser um campo difícil. E ontem também, pelo que eu pude verificar aí com algumas pessoas hoje dentro do clube, o campo do Maringá também, há pouco tempo, eles até não tinham a liberação do estádio, justamente por isso, por alguns ajustes que eles iam fazendo. E inclusive, foi no gramado. Então, o gramado que há pouco tempo recebeu muita areia. E os jogadores reclamaram muito mais desse campo do Willie Davis do que o próprio de Campo Largo no meio da semana. Então, ainda mais com o desgaste, né, de você ter um descanso menor, né, de jogar quinta-feira logo no domingo, sem dúvida que a maior importância foi realmente dos 3 pontos. Então, o Operário volta de Maringá, né, com esse resultado importante, né, líder do campeonato, e agora sim aqui com um tempo maior para descanso também na quarta-feira, diante de uma equipe também difícil como é o Beltrão, que vem, né, num campeonato forte. A gente sabe que é uma equipe boa, mas que com certeza esse resultado em Maringá foi muito importante pela vitória, sem dúvida nenhuma. Agora, Vinícius, tem um ponto de reflexão aí sobre essa campanha do Operário Ferroviário. Pelo que apresentaram a Apucarana, Andraus e o próprio Maringá, coincidentemente, são os 3 times que lideram a tabela de baixo para cima. É um indicativo de que realmente não será um campeonato fácil, né? Existem outras equipes aí que, ao que tudo indica, estão se apresentando bem também. Eu acredito que, para a felicidade, de uma forma geral, importante o resultado somente, né? Talvez o Gersinho tenha que se preocupar com algumas situações diferentes, mas fato é que já houve um pouco mais de dificuldade, né? O campo foi ruim para os 2 times, na verdade, né? Mas o que você pode pensar para frente aí, pensando que, por coincidência, o time do Fantasma pegou 3 adversários que hoje estão lá embaixo e tem muita gente boa pela frente, inclusive o Beltrão agora quarta-feira. Disso tudo a gente leva a entender uma situação, né, Bruno? Fez o que tinha que fazer com essas equipes que vão buscar, né, o não descenso ainda, né? Então, dificilmente seria aceitável empatar, né, e perder pontos para equipes como essa. Então o Operário fez o que deveria fazer.
É claro que uma das situações que fez com que esses times estivessem nessa condição foi justamente o Operário ter ganho. Então, claro, se uma equipe busca uma vitória ou outra, já teria no meio da tabela. Então, claro, o Operário fez a sua parte, não, né, se preocupando com a questão dos adversários, mas claro que depois também nos outros 2 jogos a gente viu que são equipes que dentro do campeonato vão ter mais dificuldades em relação a outras, como a gente vê, né, o próprio Metropolitano, né, de Maringá, que vem, né, numa força muito grande, ganhou agora fora de casa, e o Beltrão, que realmente são os 2 candidatos junto ao Operário a esse acesso. Então, disso tudo a gente leva que o Operário fez o que tinha que fazer e realmente não cedeu pontos para equipes que a gente sabe que vai ter uma dificuldade muito maior no campeonato. Então, nesses jogos, o mais importante realmente é vencer, e vencer com autoridade, como o Operário fez nos 2 primeiros jogos. Esse já nem tanto, né, justamente por causa do desgaste que a gente percebeu que o time teve, mas que o Gersinho já também está trabalhando em cima disso, né? Ontem a gente viu uma nova formação na defesa com a entrada do Acácio, né? Ele entrou no lugar do Peixoto, que já vinha tendo... foi mais por preservação, né, da parte física. Ele, né, durante o Operário hoje tem uma capacidade, uma condição de times grandes, né, do nível nacional, de fazer aquele trabalho preventivo, né, de lesão. Então, nesses exames durante a semana, o Peixoto, né, acusou um pouco mais, né, o nível dele de cansaço e de uma possível fadiga muscular, e aí foi que ele foi preservado. O Acácio entrou, né, também deu conta do recado. No primeiro tempo se portou um pouco mais, ficou um pouco mais postado, pois vinha de um tempo sem jogar também, né, depois da Taça da Federação só treinou. Então a gente entende também que foi um jogador que deu uma opção a mais, né, para o Gersinho, e justamente com essas opções, dentro do que o Operário tem, dentro do seu plantel, é o que o Gersinho vai ter que aproveitar, porque são jogos, né, em sequências, dentro da semana, no meio da semana, no final da semana, e que o que vai garantir o Operário continuar, né, esse bom início de campeonato é o plantel todo dar esse respaldo para o Gersinho, de quem entrar, dar conta do recado e fazer com que os jogos sejam encarados de forma como tem sido até agora, uma forma, eu vejo assim, uma dificuldade muito grande, mas os jogadores estão sabendo que vai ser assim. Todos os jogadores que a gente conversa, a gente vê nas próprias entrevistas, eles comentam sobre isso, que os adversários vão vir postados contra o Operário, vão vir de uma forma defensiva. A gente percebeu o Maringá, sim, mesmo jogando em casa, né, Benhor? Uma sim, equipe, né, atrás, aguardando, fazendo uma marcação. De qualquer forma, o Operário foi mais time, não tenha dúvida. Perfeito, criou chances, algumas oportunidades, até o Johnny no primeiro tempo também criou, mas a gente sabe que vai ser assim mesmo, e o Operário vem forte na sequência, e a gente espera que continue nesse mesmo caminho. Nessa semana, a assessoria de imprensa do Operário divulgou o retrospecto do Gersinho à frente do Fantasma, né? Eram 14 vitórias, 8 empates e 1 derrota. Agora, 15ª vitória. São números expressivos. E eu queria que você falasse para mim também desse setor defensivo do Fantasma, que não tomou gol em 3 partidas. Primeiro a trajetória do Gersinho e depois a defesa do Operário. A trajetória é do reconhecimento de um trabalho que ele faz assim com maestria, né? A gente vê e o dia a dia do Gerson, ele é muito minucioso, ele busca, ele se tem prepara, o time na mão. Ele tem o time na mão, né? Os jogadores, todos eles percebem o afinco que ele quer, tanto nos treinamentos, o treinamento dele é intenso ao máximo, os jogadores procuram sempre dar o que ele pede. Né? A preocupação também, o que garante essas vitórias que ele teve com os adversários, é porque ele vislumbra, antes mesmo de enfrentar os seus adversários, ele manda o mesmo Joel para fazer o que ele fazia com o Itamar. Itamar, certo. Né? O trabalho que ele fazia. Então isso, no futebol de hoje, é muito importante quando você já entra, sabendo a característica do adversário, né? O jogador assim sai pela direita, outro pela esquerda, a parte forte ofensiva. Da equipe e tal. Exatamente. Então, não é à toa. É claro que esses números, né, também, se a gente pegar desde do Campeonato Paranaense, são algumas equipes ali, né, do escalão um pouco mais abaixo, mas não importa, como a gente disse, né, na semana passada, quanto tempo o Operário passou atrás no campeonato ano passado com equipes fracas e também não conseguia fazer isso. O Gerson não, com o seu trabalho, né, no dia a dia, com os jogadores entendendo essa filosofia com que ele tem passado, junto com o trabalho do Jacques, que está sendo, né, muito importante também dentro do clube. A gente vê que os jogadores, né, compraram a ideia e gostam muito, né, a gente vê ali todo mundo trabalhando animado, né, mesmo quem está jogando, quem não está. Então é mérito dele, esses números, e eu penso que da forma como tem sido feito, a gente observa, esses números só têm a aumentar, né, o percentual dele ainda ser ainda melhor, e a gente espera que continue
subida tanto no Campeonato Paranaense, quanto logo depois que vem também o Campeonato Brasileiro da Série D. A gente espera que o Gerson continue fazendo esse bom trabalho. Em relação à defesa, a gente vê que nos amistosos a gente vinha tendo algum receio, né? A gente vinha comentando até entrosamento, porque mudou, né? Uma defesa, ainda mais com uma defesa como a gente tinha aqui o ano passado, né? Até o ano que foi o campeão, em 2015, com o Sousa e o Douglas Mendes, né? Até o Peixoto fechando bem aquela linha pela esquerda da zaga, mas que até agora a gente tem visto que tem dado conta, né? Com seus alternâncias um pouco durante alguns jogos, né? A gente vê um pouco aquele sintoma de falta mesmo de adaptação, né? De um treinamento que às vezes poderia ser coisa simples de fazer, né? Que é durante o treinamento mesmo, que você pega um pouco mais de afinidade com o seu colega, né? E você durante os jogos vão propor essas dificuldades, e a gente percebe que tanto o Diego Macedo quanto o Alisson, eles sabem muito bem a capacidade deles. Então eles tendem sempre a ajudar um ao outro, jogar um pouco mais perto. A gente vê isso, uma cobertura sempre próxima, né? Aí o Baia também, pelo lado direito, vem sendo aquele jogador importante, sim, experiente, voltou, né? Dá esse alicerce para o Gersinho, e é a válvula de escape pelo time do Operário pelo lado direito, né? O Peixoto não jogou esse jogo, então o Acaso também compôs bem essa parte defensiva. E aí nós temos, se por um lado o Operário não teve tantas chances ofensivas e não criou muito, né, com o meio do campo, mas eu penso que tanto o Serginho quanto o Chicão dão um suporte muito importante nessa parte defensiva para o time do Operário. Não tenho dúvida. Né, com dois jogos fora de casa, com o Operário pouco foi atacado, né, o Simão, se contar os 2 jogos aí, acho que nem sujou a roupa, como diz, né? Pode entregar limpinha, e no outro dia, no outro jogo vai com o mesmo uniforme, porque pouco foi exigido. Isso mérito, claro. Eu mesmo, quando jogava, a gente fala muito assim, que a defesa começa lá do ataque, né? O atacante já tem que começar marcando. É o futebol moderno, né? É assim, né? Hoje mesmo a gente viu, né, o futebol, depois da seleção brasileira, claro, em outro patamar, mas o Neymar numa entrevista que é assim, começa a se marcar lá na frente, aí o meio já está mais perto, a defesa também sai um pouco mais de trás, e isso a gente tem visto no Operário, sabe? Por mais que o Gersinho use o esquema no 4-3-3, né, com o Johnny aberto, o Giancarlo e o Vandinho, mas eles fazem essa recomposição muito boa. Então faz com que o time fique um pouco mais compacto. Aí você sofre menos, você fica menos exposto ao contra-ataque, né, menos exposto a uma surpresa do adversário. Então a gente vê que essa parte do Operário e essa parte que o Gersinho tem feito tem sido de muito valia e tem conseguido esses resultados para o Operário. E agora, quarta-feira, é o primeiro grande desafio, se a gente parar para pensar, tá junto com o Operário ali com 7 pontos, o Beltrão, um time que foi montado inclusive para tentar subir, né? A perspectiva de um grande jogo também, né? Com certeza, nós sabemos, né, o quanto o Ivair ele prepara as equipes dele, né, sempre com jogadores rodados, experientes, algumas jogadinhas que ele tem desde 10 anos atrás, que ele trabalhava com alguns jogadores, hoje ele trabalha da mesma forma. A gente sabe que realmente são jogadas, algumas que até funcionam muito bem, né, mas são manjadas, como ele, né, já trabalhou há um tempo atrás, mas que hoje ele consegue fazer com que a equipe dele também jogue, né? A gente viu alguns amistosos, a equipe sempre teve bons resultados, começou bem o campeonato, né? Se afirmou, né, antes do campeonato, era, né, como um dos favoritos, junto com o Operário e o Metropolitano. Então teve essa afirmação também, vem tendo, né, no caso, esses 3 primeiros jogos, e vai ser um teste, um desafio maior, né, Benhor? A gente sabe que junto com o Operário é a equipe que vai subir, que vai brigar muito pela subida, né, pelo acesso, e é um jogo muito importante que o Operário busca, principalmente dentro de casa, com o apoio do seu torcedor, que eu creio que vai ser muito maior, Benhor, também isso. Não né? tenho dúvida. Os resultados naturalmente chamam a torcida, né? Isso, exatamente. Então, a expectativa de um grande jogo, né? Um grande jogo, tanto que a gente comentou hoje ali que os jogadores também já estão querendo, porque sabe que são equipes assim, jogos mais difíceis que o jogador gosta de jogar. Então, com um desafio maior, né? Com uma equipe que sabe que vai brigar também pelo título, então a gente espera que seja um bom jogo. Maravilha. Então, tá aí o convite para quarta-feira, às 8 da noite, o Operário e o Beltrão, aqui em Ponta Grossa, a 4ª rodada do Campeonato Paranaense da Divisão de Acesso. Vinícius, quero agradecer a tua presença aqui conosco. Quarta-feira estaremos lá. Segunda-feira, se Deus quiser, mais notícias do Operário e analisando essa campanha que até agora
100% aí, tá tudo de bom com o time do Gersinho. Que continue assim, né, Biru? A gente possa na segunda-feira estar com mais 6 pontos ainda, né, com a vitória no meio da semana e no final de semana também, que a gente possa estar aqui comentando sobre a vitória do Operário. Beleza, obrigado mais uma vez. A gente vai para um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho tem mais Cedo Esporte, fique por aí.